Comentando esse assunto, eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte: existe aqui um ponto importante. Nós estamos num momento muito grave da história da humanidade e a filosofia está num impasse. Ela não pode continuar prisioneira dentro daquela faixa que ficou estreitada pelo aristotelismo. E tanto isso estão sentindo que muitos homens hoje da igreja procuram retornar à patrologia, buscando nas fontes do cristianismo, a patrística, buscando na fonte do cristianismo, nas suas verdadeiras fontes filosóficas, outros elementos que possam dar possibilidades para seguirem novos caminhos que possam resolver as aporias que ficaram insolúveis pela escolar, né? Com Danilo, etc. E hoje em dia esse renascimento desses estudos são muito amplos e tem razão de ser. Agora, aqui está um ponto importante, é que esse estudo da patrologia patrística, ela não pode ser feita sem uma boa colocação da simbólica. Porque vejam o seguinte: se nós observarmos os grandes autores dessa época, como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, o São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, para citar esses cinco, vamos dizer, principais, e tem outros secundários, Basílides, etc. Nós pegarmos esses cinco, que são os principais, os mais poderosos, as mais poderosas cabeças, pode ser que eu tenha me esquecido de algum, mas isto não. Muito bem. Então, nós temos o seguinte: esses homens se preocupavam tremendamente com o estudo da simbólica. Ora, a simbólica foi muito analisada até durante a Idade Média, até um determinado período. Se nós tomarmos, por exemplo, a literatura sobre simbólica que existe na Idade Média, pegando, por exemplo, as obras do período alexandrino e pegando as obras do período da Idade Média cristã, nós encontramos uma literatura vastíssima sobre a simbólica. Mas não se compreende por que subitamente a simbólica perdeu a sua influência no Ocidente e passou a ser um estudo desprezado. Isto se deu por uma série de fatores históricos. Porque, por exemplo, o românico, na arte românica, a presença do simbólico é perfeita. Já no gótico também. Mas quando nós já entramos no Renascimento, nós vamos encontrar a simbólica até Leonardo. Depois de Leonardo, já os renascentistas, como o próprio Miguel Ângelo, apesar de uma formação pitagórica ele tinha, que ele era pitagórico, e de grandes conhecimentos sobre a simbólica, ele já cai na alegoria. Entra no período da alegoria, e a alegoria foi que matou propriamente a simbólica, porque foi substituindo os símbolos por alegorias. Por exemplo, a alegoria da noite, apresentar a noite como uma mulher que traz uma lua na cabeça, um quarto crescente, e depois um manto escuro, cheio de estrelas brilhantes e tal. Isso já não é propriamente simbólico, são alegorias. Dali para diante começa a partir a confusão simbólica e a presença excessiva do alegórico. Se nós observarmos os povos nos seus diversos graus de cultura, no seu desenvolvimento histórico, o histórico aqui não tomado no sentido da história, mas tomado no sentido do desenvolvimento da história do ser humano, do ser inteligente, nós encontramos o homem em períodos primários, como no Neolítico, e começam a aparecer as primeiras manifestações simbólicas. Não se conhece, por exemplo, manifestações simbólicas de Neandertal. Nós vamos conhecer manifestações simbólicas do Neolítico para cá. Então, começa a manifestar-se no homem as primeiras tendências a usar o símbolo para significar alguma coisa. Então, nós vamos ver que as primeiras simbólicas, os povos mais primitivos, é a simbólica usando a meteorologia, os aspectos meteorológicos, os aspectos geográficos, as árvores, os animais, é o teriomorfo, a zoolatria, etc. A simbólica vigira em torno destes símbolos. Estes símbolos aqui, a luz, a sombra também, mas não tanto, a noite, o dia, alguns astros, etc. Mas a proporção que o homem vai se desenvolvendo, vai se tornando agricultor,
e que ele se preocupa mais com a meteorologia e também com os astros, com a influência que os astros exercem, a sua simbólica vai crescendo, vai se ampliando, vai se complexionando. Então, nós vamos encontrar depois, por exemplo, já por exemplo, coletor, né, que seria esta fase primeira, depois a fase do agricultor, que continua sendo coletor e também agricultor, depois a fase do criador, já tem uma simbólica, já entra a simbólica dos animais, os animais se apresentam nas suas manifestações religiosas em maior número do que antes, sobretudo os animais que estão ligados ao seu sistema de criação, à sua economia. Depois, então, vem a fase, por exemplo, do domesticador, então já tem uma simbólica mais poderosa, e finalmente os povos citadinos, que já vão usar uma simbólica cada vez mais complexa. Ora, nós encontramos no ser humano as manifestações no ser humano atual, por exemplo, entre nós encontramos a presença de toda essa simbólica. Nós vemos na Umbanda, por exemplo, a presença de um conjunto simbólico, desde o coletor até, inclusive, simbólica cristã, simbólica tirada do cristianismo. Nós vamos encontrando uma série de aspectos da simbólica que são extraordinários. Ora, isto chega a trazer ao estudioso uma série de problemas. Quando se tomam-se as obras desses autores que se dedicam ao estudo da simbólica, todos eles encontram-se em face de uma série de dificuldades. Primeiro, da validez desses símbolos. Quais são os símbolos mais válidos? Segundo, eles reconhecem que há variância de símbolos segundo os povos, segundo os ciclos culturais e até segundo os indivíduos. Nós notamos, por exemplo, que nos nossos sonhos nós temos a presença dessas simbólicas todas. Nós temos sonhos em que voltamos ao coletor, temos sonhos que voltamos ao agricultor, temos símbolos quitônicos, temos símbolos atuais, muitas vezes até um objeto da nossa época, um avião, etc., pode ter uma função simbólica no nosso sonho. Nós vemos que isto cria para o estudioso da simbólica uma certa dificuldade, de modo que ele chega à conclusão, como a maioria chega, de que a simbólica é impossível se tratar. Mas estão errados. Todos eles estão errados. E em 1954, foi publicado um livro de simbólica que ainda não foi superado, que se chama Tratado de Simbólica, escrito por mim, onde tem a teoria do símbolo. Teoria que é a mais completa que se apresentou até hoje. Agora eu pretendo publicar trabalhos mais completos que irão ampliar aqueles, sem que eu precise modificar nenhuma vírgula daquela obra, apenas ampliar com os estudos que ultimamente eu estou fazendo sobre simbólica, eu atingir a solução de todos esses problemas, inclusive de como se fazer uma hierarquia e de como se compreender a simbólica nos diversos estratos. Eu fiz uma síntese aqui de ideias para expor, cujas ideias eu vou dar uma certa rápida explanação. A simbólica é correspondente ao estágio histórico, econômico e social dos povos. E isto vai facilitar a melhor adequação e identificação. E quando esta simbólica não está de acordo com esse estágio histórico, é que ela cria a inautenticidade do homem e uma espécie até de alienação. Porque enquanto ele está dentro dessa sua simbólica, ele atinge a sua autenticidade. De maneira que a alienação se manifesta no ser humano à proporção que ele vai manter ou vai assimilar ou vai aproveitar uma simbólica que não lhe é propriamente adaptada. Então, nós vemos assim que todas essas fases, há uma compenetração dessas fases dos coletores, caçadores, agricultores, da época dos pastorilos, dos domesticadores, até chegarmos à época industrial, e esta que nós estamos entrando agora, que é a época industrial técnico-científica. E há uma compenetração desses símbolos, há paralelismos, há uma espécie de fusionabilidade entre esses símbolos, tudo isso exige estudos e se pode estabelecer. Bom, agora, a presença dos símbolos nas diversas religiões são muito expressivos. Porque nós, por exemplo, encontramos no cristianismo a presença, na sua formação, dos símbolos pastoris. O cristianismo se forma com a presença, sobretudo, dos símbolos pastoris. A ausência das pescadores, quer dizer, caçadores, pescadores,
coletores e a ausência do símbolo, por exemplo, dos povos agricultores. Tanto que o cristianismo encontrou uma dificuldade tremenda entre os agricultores para poder penetrar, porque a sua simbólica era inautêntica para os agricultores. Os campos reagiam ao cristianismo, os pagãos, os pagos, né? Agora, o ambiente circunstancial que naturalmente vai dar esta presença da simbólica. Então, nós podemos compreender, e é esse assunto que eu vou chamar a atenção, porque depois, não hoje, noutra ocasião, nós iremos estudar essa matéria. Eu quero chamar a atenção para os senhores, é de que as disputas que hoje, a má compreensão mesmo hoje que se faz a uma série de autores, se deve à não compreensão da sua simbólica. E nesse ponto eu quero fazer justiça ao Teilhard de Chardin. Porque o Teilhard de Chardin pode não ser um grande filósofo, não discuto. Que ele é um grande científico e também eu aceito. E quero aceitar, apesar que procuro hoje reduzi-lo até desmerecê-lo como cientista, porque querem desmerecê-lo também como filósofo. Eu não discuto. Mas uma coisa eu quero dizer que é verdade. Teilhard de Chardin deve, em grande parte, o seu sucesso atual por usar uma simbólica da época industrial, técnica e científica, porque foi buscar os seus símbolos na ciência. E esses símbolos correspondem melhor ao homem atual do que aqueles velhos símbolos dos povos pastoris, coletores, pescadores, etc. Então, ele encontra na juventude, encontra nas escolas, encontra nos estudiosos, nos cientistas, médicos, engenheiros, etc., uma correspondência. Por exemplo, ele não usa, sei se quem tenha lido Chardin pode observar que a simbólica dele é tirada da física, da cosmologia, da noosfera. Ele faz o ponto, aquele ponto alfa, o ponto ômega, tudo que ele usa procurando na matemática, na simbólica, no campo científico, uma simbólica que para corresponder ao simbolizado que essas outras religiões também se referiam. Então, em vez de se fazer um combate puro e simples, como está se fazendo no Teilhard de Chardin, era preferível que se explicasse pela sua simbólica. Ora, se nós começarmos a explicar pela simbólica as diversas crenças, as diversas religiões, a egípcia, a hindu, as crenças da Mesopotâmia, a própria cristã, a influência, por exemplo, da simbólica dos árias no cristianismo, que é imensa, dos ários criadores de ovelha, que é imensa, dos adoradores do cordeiro, que é imensa. O afastamento, por exemplo, dos adoradores do touro, que no cristianismo não tem, não há manifestações em torno do touro, há em torno do Piscis, do peixe, e há em torno do cordeiro. Se nós vamos observar a simbólica cristã, e se nós compararmos o grau de referência que tem esses símbolos ao simbolizado, compararmos com o grau de referência das outras simbólicas, nós vamos encontrar o caminho do ecumenismo. Do contrário, não tem outro caminho. O caminho do ecumenismo só pode ser encontrado por dois processos: a matese e a simbólica. Agora, dirão o senhor, mas como unir a simbólica à matese? Une-se. Une-se porque a simbólica, de qualquer forma, chega ao arquetipo, ou arquétipo. E os arquétipos podem perfeitamente ser colocados dentro da concepção matética, dentro das leis matéticas. Porque, no fundo, os arquétipos são ainda, por sua vez, símbolos dos arquétipos. Eu mostrei naquele livro que nós podíamos encontrar 9 graus de símbolos. O símbolo primário, o símbolo secundário, terciário, quaternário, quinário, senário, septenário, etc. E dei um exemplo de como podíamos partir de um simples exemplo, a liberdade simbolizada por um pássaro voando contra a tempestade, como este símbolo pode nos levar a 9 graus simbólicos, até chegar a uma lei matética. Chega-se até uma lei matética. Então, há possibilidade, e isto é que eu quero demonstrar, e vou trabalhar o resto da minha vida para demonstrar, que a unificação da dialética simbólica com a dialética que a matese exige, que seria uma dialética, não a dialética no sentido meramente de Platão, mas uma dialética mais completada pelas novas contribuições, nós somos capazes de atingir uma univocação que permita que os homens se entendam.
Esta simbólica corresponde a cada um desses estágios e elas se compenetram. Há uma verdadeira compenetração dos símbolos, porque o coletor, quando se torna caçador, ele não deixa de ser também coletor, não deixa de conservar a simbólica do coletor. E quando se torna agricultor, também não deixa de conservar a dos caçadores, pelo menos parcialmente. De forma que há uma compenetração dos símbolos, há um paralelismo, há até casos de fusionabilidade. E é preciso notar que o grau de significabilidade vai variar conforme variarem esses diversos povos. Os símbolos, por exemplo, meteorológicos, são muito mais poderosos para um agricultor, muito de grau intensistamente muito maior que os meros símbolos, que os símbolos, por exemplo, que um, de um coletor, porque ele já os vive com muito mais presença devido ao seu modo econômico de viver, de maneira que os símbolos da animalidade, os símbolos teriomórficos, os símbolos biológicos, os símbolos da natureza, de todo esse ambiente circunstancial, que é circunstancial da espécie, a, a do coletivo específico, também do coletivo racial, são esteios da simbólica que vão acumulando-se no decorrer dos tempos, formam verdadeiras capas simbólicas, permanecem, por exemplo, nos sonhos, junto com os anteriores, com os posteriores, como é fácil verificar cada um na análise dos seus próprios sonhos. De forma que a simbólica, se ela, à primeira vista, e a impressão universal, é de que ela oferece tremendas dificuldades para ser construída como uma ciência, para nós, contudo, depois de estudarmos a identificação e analogia dos símbolos, a ambivalência, a hierarquia, as referências, segundo as esferas e segundo os graus históricos e econômicos, histórico-econômicos do homem, a divisão dos símbolos em positivos e negativos, dos símbolos em aspectos superiores e inferiores, e, e distinguindo claramente o símbolo da alegoria, o símbolo da metáfora, da quimera. E somos capazes, então, de chegar até uma construção não só da semântica simbólica, como também da sintaxe simbólica, a ponto de podermos com ela fazermos então uma verdadeira linguagem nova, que será não a linguagem do símbolo, mas a linguagem das interpretações simbólicas, isto é, dos conteúdos não só idético-noemáticos, como também outros conteúdos, inclusive arquetípicos, que o ser humano contém e que estão na linguagem simbólica e pode ser, desse modo, reduzida a uma espécie de metalinguagem. Então, nós vamos verificar que esta mesma metalinguagem será a metalinguagem a qual se reduz a ciência e a qual se reduz a própria filosofia, que é a matese. Então, nós veremos que a matese, no fim, é a metalinguagem da própria simbólica, da própria ciência e da própria filosofia, e inclusive até da religião. Ela vai formar, então, uma estrela de 5 pontas, nesse sentido cultural. A matéria seria, então, a ponta mais alta, mais elevada, porque ela é a metalinguagem que vai perfeitamente nos explicar estas outras. E se quiséssemos fazer em 6 pontas, também poderíamos fazer,
pondo então a linguagem comum, a linguagem pragmática, a linguagem vulgar do homem, também poderíamos simbolizar pela estrela de 6 pontas, ou mais comumente conhecida como a estrela de Davi. A as doutrinas, as teorias que se têm formado em torno do símbolo, ultimamente, elas têm inegavelmente um determinado valor, ninguém pode disso, recuar, mas, faltou-lhes um ponto que é o que nós julgamos que é o principal do nosso trabalho. Faltou-lhes foi uma análise mais segura dos princípios matéticos. No artigo 4º do tema terceiro, nós nos dedicamos ao estudo da dialética da participação, da dialética simbólica, que é também um capítulo importante para a compreensão do modo de raciocinar ou do modo de cogitar simbólico. Agora, no artigo 5º, que temos a síntese da analogia, esse é um dos pontos mais importantes, porque então nós compreendemos facilmente a via simbólica, que é completamente distinta das outras vias. O método analógico nos vai permitir compreender que todas as coisas, de certo modo, têm relações simbólicas umas com as outras, ou de símbolo para simbolizado, ou de simbolizado para símbolo, já que todas as coisas têm uma certa semelhança entre si. Por isso nós dizemos que na ordem noética, na ordem do conhecimento, a participação chama-se analogia, e na ordem ontológica, a analogia chama-se participação. O tema da participação é, portanto, um tema importantíssimo para a compreensão simbólica. Deste modo, nós damos nesta obra uma série de trabalhos depois de análise de diversos símbolos das religiões, na estética, nas artes, na estética, nas artes, símbolo dos números, etc. Como se pode ver facilmente, o que permite o melhor aproveitamento da simbólica. Porque, inegavelmente, a simbólica é uma linguagem humana, é uma linguagem que nós encontramos até universal, como se vê na linguagem onírica, porque o sonho, por exemplo, é uma linguagem universal, e nestes sonhos, nos sonhos humanos, nós encontramos uma certa quantidade de símbolos universais, o que leva alguns psicólogos modernos, como entre eles Jung, à construção dos chamados arquétipos do subconsciente e do inconsciente, que tem depois uma presença em toda a vida psíquica do homem e que é acentuadamente evidente nas neuroses. A simbólica tornou-se, desse modo, uma ciência importantíssima para o estudo das religiões. E nós podemos até dizer que a simbólica seria o verdadeiro caminho para que nós alcançássemos um ecumenismo, porque todas as religiões referem-se ao mesmo simbolizado, embora os seus símbolos sejam distintos. Sabemos que esta interpretação nossa, ou esta tese nossa, não é muito agradável a certas religiões que desejam ser exclusivas, que desejam ser dominantes, que desejam uma posição hierárquica superior às outras. Mas a verdade é que a linguagem de todas as religiões é uma linguagem simbólica, e os referidos por elas são sempre os mesmos. De maneira que seria fácil nós encontrarmos uma unidade no pensamento humano, desde que nós façamos uma interpretação simbólica, de forma que não haveria uma impermeabilidade entre uma religião mais simples de povos primitivos com as religiões dos povos que têm uma acentuação intelectual muito mais desenvolvida. Agora, o que há a diferença é na gradatividade dos símbolos, na escolha qualitativa dos símbolos. Naturalmente que os ciclos culturais, que são de grau superior, eles possuem uma simbólica muito superior à dos povos de grau intelectual inferior. Mas isso não implica que não se refiram aos mesmos simbolizados. É que os estudos simbólicos hoje, graças à psicologia em profundidade, tornam-se exigentes
E sobre ele terão que se demorar muitos psicólogos, e devem mesmo demorar-se, porque nesses símbolos eles vão encontrar a fonte para explicar uma série de conceituações religiosas e também de certas maneiras de sentir o mundo e a religação entre o homem e o infinito. Naturalmente que um trabalho mais prolongado não é propriamente para uma palestra, é um trabalho que exige obras especializadas. O meu tratado de simbólica eu não considero uma obra completa no assunto, é apenas uma sugestão de transformar a simbólica num capítulo da própria ontologia e de torná-la, desse modo, uma disciplina filosófica capaz de facilitar o estudo das religiões, também da estética, da mística, etc. Mas o que me interessa chamar a atenção é sobre esses aspectos gerais, porque não se deve tomar a simbólica apenas arbitrariamente, como alguns querem fazer, que confundem o símbolo com sinais arbitrários. O símbolo não é um sinal arbitrário, o símbolo é um sinal já intencional, com uma intencionalidade intelectual, com semelhança, com participação com o simbolizado. Pelo menos os símbolos mais completos superiores são aqueles que apresentassem maior participação com o simbolizado, como acontece com o exemplo do círculo em relação ao infinito. É um dos mais perfeitos símbolos que se conhece, porque tem muitos aspectos formais que são semelhantes aos do simbolizado, muito embora em grau naturalmente inferior. Porque quando se estuda o ser na sua singularidade, nós consideramos aquela parte repetível do ser, que é a sua singularidade, os aspectos singulares, como o que é histórico do ente, aquilo que não se repete. Mas já a semelhança já é alguma coisa repetível. Por isso a universalidade se funda na semelhança. Agora, na captação das semelhanças, é importantíssimo o funcionamento da psicologia, do psiquismo humano, né, neste ponto. E isso, naturalmente, é um tema de psicologia que pode ser acrescentado à simbólica, como uma contribuição da psicologia simbólica. Mas já escapa ao que nós pretendíamos analisar aqui, porque já é matéria que exige mais apurados exames, etc. De maneira que, então, vamos prosseguir a responder às outras perguntas que nos solicitaram. Professor, não se poderia aplicar a simbólica na interpretação dos livros sagrados? Bom, poder se aplicar, pode. É possível. É possível. Agora, há necessidade de se estabelecer alguns aspectos que, que são aspectos controversos Sim. na interpretação das diversas posições religiosas. Vamos fazer uma rápida explanação para que essa matéria fique devidamente clara. Em nosso tratado de simbólica, nós tivemos oportunidade de examinar os diversos campos, os planos, vários planos que pode ser estudado o símbolo. Então, vimos que o símbolo, primariamente, quer referir-se a um simbolizado. Mas se tomarmos um símbolo, como o que nós damos como exemplo nesse livro, que é um pássaro voando contra uma tempestade, como símbolo da liberdade, que foi proposto por um aluno, nós vemos que, primariamente, o símbolo primário, nós temos o enunciado, e a consciência é evidente desse enunciado. O símbolo consciente, que contém a parte puramente consciencial. Mas, secundariamente, ele já se refere a alguma coisa subconsciente, porque, propriamente, o pássaro voando é um símbolo da liberdade universal. O homem, em todos os tempos, considerou o pássaro como um símbolo da liberdade. Mas ele já vai para o consciente, para o subconsciente coletivo,
porque já temos aqui a forma da liberdade, a liberdade para, que não é só a liberdade de, a liberdade para voar, que é a liberdade no seu sentido positivo. De maneira que, estudando-se o símbolo nos diversos planos, chegaremos sempre a um símbolo, a um ápice, que é o ponto final, que é precisamente a simbolização do ser na sua pujança, ou seja, o ser supremo. Naturalmente que nós não vamos examinar esse aspecto que nós tratamos nesse livro e pedimos a atenção de quem nos fez a pergunta que leia esta passagem, que é importante. Agora, quanto à interpretação dos livros religiosos, dos livros sagrados, a dialética simbólica ela não é propriamente senão um instrumento para auxiliar o que se chama a hermenêutica. Esta palavra hermenêutica, que vem do verbo grego hermenein, que significa interpretar, é propriamente a interpretação, é a arte de interpretar os textos. E, no caso, por exemplo, dos livros sagrados, é a arte de interpretar os textos sagrados, como, por exemplo, a Bíblia dos cristãos, os livros sagrados dos hindus, etc. Agora, a hermenêutica está, por exemplo, em relação à exegese, como, por exemplo, a lógica está para a filosofia. Quer dizer, a arte hermenêutica, ela vai estabelecendo, por exemplo, as leis que a ciência exegética vai aplicar para achar o verdadeiro sentido dos textos. Do mesmo modo, por exemplo, a lógica e a dialética, que estabelecem as leis para o reto raciocínio. Agora, quanto às diversas maneiras de interpretar os textos antigos, há certas dificuldades. A matéria é muito complexa e também muito controvertida. Há dificuldades porque o livro sagrado, sendo considerado como um livro inspirado pela divindade, antes de tudo, tem que se compreender que é uma obra humana. O livro sagrado é escrito por um homem. O homem, naturalmente, inspirado, ele recebeu a inspiração, ele recebeu o desvelamento oferecido pela divindade, mas é traduzido numa linguagem humana. De maneira que esse aspecto humano é que tem que ser interpretado. Esse aspecto humano é que é propriamente o tema da interpretação, da hermenêutica. De maneira que a hermenêutica, ela procura, por exemplo, saber em quantas espécies de interpretação se poderá fazer de um texto religioso, por exemplo, a Bíblia. O que Deus, por exemplo, no caso da Bíblia, pretendeu expressar por meio das palavras escritas pelo autor secundário, que nesse caso toma o nome de agiógrafo, que é o que foi inspirado. Ela também procura estabelecer quais os princípios que devem regular essa interpretação. E naturalmente, vai procurar explicar, segundo a exigência dos leitores, ou segundo a exigência de quem se apresenta, para quem se apresentam os livros sagrados, ela vai procurar dar uma linguagem que possa expressar de uma maneira justa a intencionalidade do inspirador. De maneira que, então, estas partes todas tomaram diversos nomes e, por exemplo, eu estou atualmente tratando o assunto de memória, eu tenho uma certa dificuldade que é preciso compreender que eu tenho que fazer um certo esforço para recordar os aspectos. Mas, por exemplo, temos a noemática. A noemática é uma parte dessa interpretação e ela se refere propriamente ao sentido. Temos a heurística, que propriamente significa o encontro. E tem, finalmente, a proforística, que é outra parte, que é aquilo que se propõe, aquilo que o intérprete propõe. De forma que a interpretação
ela tem que compreender que os livros sagrados pertencem à literatura. E como obras literárias, apresentam diferentes modos, gêneros literários que têm que ser considerados. Nós sabemos que o pensamento é literariamente apresentado sobre diversos gêneros. A estilística, por exemplo, ela descreve as notas características dos autores, as normas que regulam, por exemplo, a composição, e todos os gêneros literários admitem múltiplas interpretações. Agora, é preciso considerar o vocabulário que foi empregado, é preciso considerar o estilo. Por exemplo, precisa saber se foi feito em verso, foi feito em prosa, se emprega uma linguagem direta ou emprega uma linguagem figurada. E nesse caso, se a linguagem é figurada, ela admite diversos processos típicos da linguagem figurada na literatura, como a parábola, a alegoria, a fábula, etc. De forma que a forma usada pelo agiógrafo é importantíssima, porque ele vai escolher o gênero de narração, o gênero pelo qual ele vai narrar aquela inspiração recebida. De forma que ele pretende, com a sua obra, naturalmente, instruir. Pretende, como na literatura, ele pretende, por exemplo, convencer, ou pretende dar apenas um entretenimento ao leitor. Mas o agiógrafo, naturalmente, pretende traduzir nas suas palavras, na sua linguagem, a inspiração recebida. De maneira que a descoberta, por exemplo, do gênero literário, a classificação do gênero literário, é a chave pela qual se vai abrir a interpretação do livro. Assim, os livros sagrados, que são considerados livros inspirados, livros de revelação, não há dúvida que eles não escondem a personalidade do agiógrafo. A obra, por exemplo, de um São Lucas, o Evangelho de São Lucas, comparado ao Evangelho de São João, são distintos, porque já se vê a presença da personalidade de cada um na maneira de relatar a vida de Cristo. Agora, nós encontramos, por exemplo, no exame dos livros sagrados na Bíblia, nós encontramos uma variância muito grande. Por exemplo, tem livros que são enigmáticos, tem livros em que se usam, por exemplo, a fábula, nos provérbios. Nós vemos o uso das parábolas, as parábolas de Cristo, tão famosas. Nós vemos também obra poética, o Cântico dos Cânticos. Nós vemos uma expressão doutrinária, como, por exemplo, o livro de Jonas, né? E existe ali uma variedade muito grande nos livros sagrados de gêneros literários, de forma que a interpretação tem que se cingir a esses gêneros e tem que ser feita dentro das características de cada gênero. De maneira que a igreja, por exemplo, na interpretação dos textos sagrados, ela tem um cuidado muito grande, porque ela se coloca até numa posição assim, um tanto reservada quanto à interpretação. Ela permite que se interprete, que se façam interpretações, desde que não se proponham soluções heréticas, mas ela tem um cuidado muito grande e exige também uma grande moderação para evitar que os autores, os exegetas, realizem obras temerárias. Agora, é preciso notar que tem que se compreender que os livros sagrados, como por exemplo a Bíblia, tem características, certos idiomatismos típicos do povo judaico e das línguas semitas, que foram as usadas para esses livros.
há um modo de falar muito hiperbólico, o uso muito constante de paradoxos, de metáforas, de maneira que é preciso ter um grande cuidado, porque todos os livros sagrados que nós conhecemos são de origem oriental. E no Oriente, a linguagem religiosa é quase sempre hiperbólica, paradoxal, cheia de metáforas, usa uma simbólica muito grande. De forma que isso tudo é o que não é tão característico do Ocidente. O Ocidente é mais literal, é mais direto. De forma que a interpretação desses livros torna-se por isso difícil. Agora, há maneiras, por exemplo, de interpretar os livros sagrados que são consideradas perigosas, são consideradas temerárias, como, por exemplo, transformá-los, retomá-los em sentido histórico, de modo exagerado, ou às vezes também não tomá-los em sentido histórico, porque a Igreja exige que se tome, de certo modo, também no seu sentido histórico, embora tenha que se tomar também no sentido figurado, no sentido metafórico, no sentido hiperbólico, etc. Agora, a Igreja estabeleceu algumas normas para controle desse trabalho de hermenêutica, que porque existem certas passagens dos livros sagrados que não podem ser tomadas, por exemplo, ao pé da letra. Por exemplo, se diz em Mateus que o sol vai se obscurecer, as estrelas vão cair, vai apagar-se a lua, não se pode tomar isso em sentido literal. São naturalmente expressões que foram interpretadas como o anúncio do fim do mundo, mas que são metáforas, são hipérboles que precisam ser consideradas, que são muito típicas do povo judaico. De forma que essas interpretações prejudicaram muito a compreensão dos livros sagrados. De maneira que, hoje, ou modernamente, nós podemos fazer assim uma espécie, digamos, de histórico da hermenêutica. Naturalmente, os senhores não vão exigir de mim uma, uma precisão absoluta na interpretação, digamos assim, no estabelecimento dos métodos no decorrer do cristianismo. Mas nós podemos fazer assim um rápido histórico, por exemplo. No período patrístico, que é o período próximo da formação do início do cristianismo, a tendência era considerar a interpretação alegórica, considerar os livros sagrados como livros alegóricos. Nós vemos, por exemplo, em Santo Justino, em Tertuliano, fazerem comentários sempre interpretando como livros alegóricos. Mas a exegese alegórica, ela se desenvolve, sobretudo, nessa figura grandiosa que foi Orígenes, um dos homens mais produtivos que já conheceu a humanidade, um homem que se diz que escreveu milhares de obras, a maior parte perdidas, a quase totalidade perdidas, mas há algumas que se salvaram sobre temas religiosos, revelam o que ele deu à exegese alegórica num sentido muito preciso. Depois, com a escola que esse corresponde Tertuliano, Linneu e Origens corresponde à escola de Alexandria. Mas formou-se depois em Antioquia um outro movimento, uma outra maneira de interpretar, que iniciou com essa figura também importante da filosofia da patrística, que foi Luciano. Ele já por exemplo, quis interpretar literalmente a Bíblia e estabeleceu regras de interpretação nesse sentido. Agora, a Igreja Latina, em Roma, por exemplo, eles davam nessa época uma maior influência à interpretação alegorista. E nós vemos, por exemplo, em homens de grandes exegetas desse período, como foi, por exemplo, São Jerônimo, Santo Agostinho, que deram esse sentido alegorista. Ah, há ainda nos autores, posteriormente, no período medieval,
que é um grande período de desenvolvimento da escolástica, e como a escolástica desenvolveu muito a análise, o método analítico que é próprio da teologia desta época, a interpretação dos livros sagrados também foi feita em sentido mais analítico. E, finalmente, no período moderno, há um florescimento dos estudos linguísticos, de maneira que se estudaram com muito mais cuidado a língua hebreia, a língua semita, o siríaco, o arameu, o etíope, todas essas línguas que tiveram influência na formação dos livros sagrados cristãos. Este método permitiu muito maior segurança na interpretação dos livros sagrados. Agora, quanto à exegese protestante, ela é uma exegese um tanto flutuante, porque ela permanece, ora, servil à interpretação literal de modo exagerado, que se vê na maioria dos protestantes, ou então ela se desmensura para a interpretação alegórica, de forma que se nota que nas conquistas modernas sobre a hermenêutica, se nota o seguinte, que se estuda, faz comentários histórico-filológicos sobre a Bíblia e procura-se aprofundar no texto, usando-se naturalmente a simbólica. A simbólica como dialética, como um instrumento para melhor análise dos livros sagrados. Ora, isso não quer dizer, de modo algum, que, que se deva interpretar os livros sagrados apenas simbolicamente, porque se assim se fizer, o que é histórico passaria a ser interpretado de modo puramente simbólico e então nós deformaríamos a verdadeira intenção do agiógrafo. De forma que é preciso observar os diversos sentidos que possam ter os livros sagrados. Assim, por exemplo, digamos, o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, é considerado, em grande parte, um livro alegórico. Mas por exemplo, a criação do mundo em 6 dias, pode ser interpretada alegórica, tem também um certo sentido histórico. A própria ciência moderna revela que a ordem da criação está, em certos aspectos, de acordo com os conhecimentos científicos de hoje. Agora, não se pode, isto sim, usar só o método literal ou só o método alegórico. É preciso, ora, usar o literal quando o texto permita a interpretação literal e o alegórico quando for o inverso. Alguns aspectos, algumas interpretações modernas, por exemplo, que vieram esclarecer pontos bem controversos na interpretação dos textos sagrados. E estas soluções foram dadas pelos conhecimentos filológicos modernos que permitiram que a tradução fosse mais perfeita. Então, certas interpretações que haviam sido feitas de modo precipitado, e que levaram até afirmações religiosas importantes, elas passaram a ter outra interpretação em face dos estudos que a filologia realizou e que favoreceu com a porção de dados, um número bem grande de dados, que permitiram a interpretação melhor de textos sagrados. Nós não vamos exemplificar porque propriamente não seria prolongarmos, nós precisaríamos ter livros sagrados às mãos e teríamos que ter várias obras de vários autores para justificar as diversas maneiras de interpretar, porque os grandes hermeneutas, eles justificam as suas posições com documentações, com bases, não só filológicas, como históricas e também com argumentação fundada na simbólica. Em linhas gerais, o nosso ponto de vista, que nós já tivemos oportunidade de manifestar antes, quando tratamos do símbolo, nós podemos dizer que o símbolo é predominante nos livros sagrados, sem dúvida alguma.
os símbolos em todas as suas maneiras de se manifestar. E que uma interpretação simbólica é, é quase sempre possível de usar, salvo naqueles casos em que a interpretação literal deve prevalecer. E a simbólica, levada através dos diversos planos, pode nos dar uma aproximação entre as diversas religiões, porque nós vamos verificar que variam os símbolos, mas não variam propriamente os simbolizados. Assim, o símbolo primário, ele é um símbolo do símbolo secundário. O símbolo secundário já é um símbolo do terciário e assim sucessivamente. De maneira que se alguns estão no símbolo terciário, como certas religiões primitivas que ainda usam símbolos estereomórficos, isto é, de formas animais, estas religiões estão fundadas na esquemática do subconsciente coletivo humano e elas têm um valor simbólico inegável. Mas, na verdade, elas se referem ao mesmo simbolizado que uma cultura mais elevada, ou uma religião de grau mais elevado, vai usar símbolos mais perfeitos, que tenham, por exemplo, semelhanças formais, portanto, intrínsecas, e que indiquem participação formal com os simbolizados. Esses símbolos são de grau mais elevado que os outros. Mas, no fundo, a referência, tanto de um como de outro, é para o mesmo simbolizado. Desta maneira, a simbólica, desenvolvendo-se como ela vai desenvolver-se na época moderna, graças aos grandes estudos psicológicos que se estão fazendo, as investigações psicológicas, o estudo, por exemplo, dos sonhos, os estudos sobre as intencionalidades do subconsciente, etc., tudo isso vai permitir um desenvolvimento muito grande da simbólica para um futuro muito próximo a nós. Talvez dentro de 30, 40 ou 50 anos, possivelmente, nós tenhamos já construído a simbólica num sentido verdadeiramente filosófico, com bases muito seguras, com regras já bem fundadas, e então nós abriremos as portas para o verdadeiro ecumenismo, porque nós só poderemos aproximar os homens desde o momento que falemos uma linguagem universal, que é uma linguagem que todos possam entender. E se os símbolos criam aparentes divergências entre os homens, os simbolizados não criam essas divergências, porque os simbolizados são os mesmos. De forma que, com o decorrer do tempo, graças à simbólica, nos será possível fazer compreender as diversas religiões umas com as outras. Então, nós poderemos aproximar os homens nessa religião, atingindo uma religião universal, uma religião do homem, que religue novamente o homem ao Ser Supremo, embora usando uma nova simbólica, que será já uma simbólica escolhida como a melhor. Isto sabemos que não vai agradar a certas seitas religiosas, que gostam de conservar, gostarão de conservar os seus símbolos, que criarão embaraços, que lutarão contra os novos símbolos que se proponham. Mas vamos tentar, e a humanidade vai tentar, porque não é mais possível construir-se um ciclo cultural separado, estanque de outras partes do universo. Nós marchamos para um ecumenismo forçado pelo próprio progresso da ciência, pelo progresso da técnica, pelo desenvolvimento do conhecimento, que está cada vez mais aproximando os povos, embora os detentores do poder nas diversas regiões do mundo procurem separá-los de modo coativo, porque, na verdade, a humanidade se aproxima. E a simbólica, como método de interpretação, como dialética, que vai facilitar a compreensão das ideias religiosas, será inevitavelmente, com o decorrer do tempo, uma porta aberta para a aproximação humana.